E aí, senhoras e senhores, estamos aqui de novo, mais uma vez, semana de Champions League. Agora, os 4 jogos que faltam para completar os jogos de ida. E a gente vai passar um pouquinho por cada um para a gente dar aquela analisada do que esperar, pelo menos do que eu espero, para essas partidas que acontecem tanto amanhã na terça-feira quanto na quarta. Vamos começar sem mais delongas com Chelsea e Lille. Jogo que tem um favorito claro. O Chelsea é um time, principalmente chega como um time muito mais pronto, muito mais preparado e organizado. O Tuchel tem um time na mão, isso já ocorre desde o ano passado, né, quando o Tuchel chega e coloca o time no trilho como ele queria muito rapidamente. É um time que vem de 5 vitórias seguidas nas últimas 5 partidas, entre eles as vitórias no Campeonato Mundial, né, na fatídica vitória contra o Palmeiras, inclusive, e ocupa o terceiro lugar na Premier, tendo uma certa tranquilidade nos últimos jogos, mas faltaram em alguns momentos partidas com a intensidade melhor no Chelsea ao longo da temporada. É difícil de imaginar o Chelsea buscando o City, por exemplo, na luta pelo título da Premier, mas em nível de Champions, eu vi muita gente falar que o Chelsea caiu, que o Chelsea não era isso tudo. Eu ainda vejo o Chelsea como um time muito organizado e que em jogos de mata-mata, a maneira como o Tuchel joga com os 3 zagueiros pode incomodar muito, porque é um time que sabe se defender, tem números interessantes de aspecto defensivo ainda nessa temporada, mas também sabe como atacar. Ainda falta, obviamente, o encaixe melhor do Lukaku, mas o Tuchel insiste, tentando majoritariamente encaixar o Lukaku no método de jogo dele. Acho possível, não é para agora, mas no geral para enfrentar o Lille é amplamente favorito. Acredito que vai passar o Chelsea com facilidade. O Lille que vive uma temporada bem diferente da temporada passada, na qual foi campeão francês, né? O Lille se classificou como cabeça de chave, tendo conquistado a Ligue 1, mas nessa da temporada passada para cá, né, o time foi desmontado. Você perde jogadores como Manhã, você perde Jonathan Bamba, entre outros jogadores. Tem o zagueiro Botman, tá muito mais fora do que dentro do time, inclusive. É um time que desmantelou quase que por completo, agora ocupa 11º lugar na Ligue 1, então, além do momento difícil de resultado, é um time que joga mal, que tem momentos assim que passa bem distante daquilo que é o esperado. Inclusive teve a goleada recente contra o PSG. No mais, é esperar mesmo a vitória do Chelsea, e acho que com certa tranquilidade. Falando agora de Villarreal e Juventus, esse é um jogo que para alguns pode ser surpresa, mas eu acho que até para quem está acompanhando mais esses times, entenderia o meu voto de que o Villarreal pode passar, e eu acho que passa. No mais, eu chutaria o Villarreal porque a Juventus, as contratações que a Juventus fez nessa última janela surtiram efeito. O time melhorou, o time está com mais opções, porém ainda é um processo que está começando. O Villarreal é um processo mais pronto. O Naemer ele já tem esse time na mão há algum tempo, tanto que conseguiu conquistar a Euroleague em cima do United na última temporada. É um time que, além da fase boa como coletivo, que joga bem, que consegue se defender e atacar bem, conta com um momento muito bom do Danjuma, o ponto esquerda, que tem feito uma belíssima temporada. Você tem o próprio Gerard Moreno, que é um cara que entrou para a história do Villarreal. Não está tão bem como na última temporada, mas ainda é um jogador de muita qualidade, de drible curto, de bom posicionamento, boas achadas. É um cara que dá muito trabalho. O Naemer é um cara que gosta de jogar mata-mata, não é tão eficaz na Champions quanto é na Euro, porém, contra a Juventus eu não me surpreenderia se o Villarreal passasse. Por mais que o momento na La Liga seja razoável, está em 6º lugar, vem, por exemplo, nas últimas 3 partidas tem um empate. O único empate, são 2 vitórias no empate, o único empate é contra o Real Madrid. É um time que consegue jogar contra adversários melhores tecnicamente e consegue se sair bem. E já a Juventus, como eu já disse, as contratações estão se encaixando, melhoraram o time, principalmente o Vlahovic, o Zakaria. Você tem as saídas impactantes também, que muitas peças foram trocadas. A própria saída do Kulusevski, o Bentancur saindo também, mas no geral são mudanças positivas, mas que ainda estão no começo. O Allegri ainda busca se aproximar mais do que ele já conseguiu historicamente com a Juventus. Hoje a Juve ocupa um 4º lugar na Série A, nas últimas 3 partidas, 2 vitórias e 3 empates. Então você percebe que é um time em formação, é pouco tempo de trabalho do Allegri, não dava para esperar que ele já tivesse com esse time completamente igual como o que foi aquilo da Juve, Enya, né, que fala, acho que é Enya campeã da Série A. Então eu apostaria no Villarreal, hein? Vamos ver. Atlético e United. Duelo dos desesperados, diga-se de passagem. De um lado a gente tem o Atlético completamente fora do eixo, inclusive a gente pode perceber isso
quando a gente vê o fato de que a defesa do Atlético na atual temporada é a pior em números que o Simeone já teve nesses 10 anos de clube. Sempre um time de Simeone sempre foi muito caracterizado pelo aspecto defensivo, por se defender bem, e a defesa do Atlético na La Liga é a pior da história do trabalho do Simeone. Isso mostra muito do que é o time hoje. Um time que tem dificuldade para se defender, que consegue se enrascar em jogos contra adversários mais fáceis. Recentemente perdeu para o último lanterna de La Liga, né? Venceu o Atlético de Madrid em pleno Wanda Metropolitano. É um time que vive assim muito dos aspectos individuais, por exemplo, do Luis Soares, até do Félix. O Griezmann teve um início muito bom, mas acabou caindo um pouquinho. Tem peças muito boas. É o Atlético, na minha opinião, que concorre para ser o melhor em elenco que o Simeone já teve, mas ele não conseguiu produzir com isso, pelo menos até agora. Tem uma panela de pressão fora, porque dentro a diretoria ainda confia muito nele. Fazer o quê, né? Ninguém entende. Até que na verdade se entende, porque é um trabalho muito longo e que rendeu vários frutos. Mas no geral, time que joga mal, ocupa a posição de quinto colocado em La Liga. Não me surpreenderia se ficasse de fora da Champions via La Liga. E longe de buscar título de Champions também. É um time que precisa, mais do que a classificação, se reajustar como equipe para buscar resultados melhores. Muito parecido com o que é o United. O United aqui ocupa uma quarta colocação na Premier, mas que a maioria das vezes está fora dessa zona de classificação para a Champions. Se enrasca muito também em partidas da Premier contra adversários teoricamente mais fáceis. Sofre bastante, já foi goleado aqui e ali na temporada. Então conta muito com o que é o Cristiano na Champions League. Ainda mais o Cristiano também jogando, aliado a isso, o Cristiano contra o Atlético, que é um cara que a gente sabe que é o maior artilheiro, o cara que mais fez gols no Atlético de Madrid, é o Cristiano Ronaldo. Então a gente vê que o United pode se apoiar nisso, mas é um time que o Cristiano não vem bem, o time como um todo tem momentos que consegue desempenhar um bom futebol, mas no geral não joga bem. Quando o Cristiano tenta se encaixar, não consegue, o time não consegue encaixar ele, vive uma confusão. Tem bons jogadores, tem talento, tem o Bruno Fernandes que jogou muito na última rodada de Premier League, tem o Fred jogando bem, você tem Rashford, você tem Sancho, mas falta encaixar. É muito poder de fogo para pouco desempenho apresentado, parecido com o Atlético de Madrid. Então eles vão se degladiar por uma vaga. Não espero um jogo bonito, diga-se de passagem, principalmente pelos aspectos defensivos do Atlético e também pela falta de eficiência ofensiva do United, mas para arriscar, sei lá, cara, vamos arriscar o United. Eu acho que palpitaria na classificação do United. E finalizando, Benfica e Ajax. De um lado, um Benfica destroçado, vive um momento ruim na taça da Liga, não, na Liga Portuguesa, né? A taça da Liga ele perdeu pro Sporting, salvo engano, a final. E foi entre essas últimas 5 partidas, que ele tem 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Uma dessa perder a final para o Sporting. É um time que investiu muito para essa temporada, mas de lá para cá nada deu certo. Conseguiu a classificação num grupo que tinha o Barcelona, porém longe de ser uma certeza ou de passar por cima. Inclusive de lá para cá o Jorge Jesus, que foi o cara escolhido para comandar esse investimento, caiu. Vive um momento ruim, 3º lugar no Campeonato Nacional. Demissão de técnico, saída de jogador. Um Benfica que tenta se encontrar contra um Ajax pronto para ser a surpresa da Champions. O time que passou o trator no seu grupo, que tinha Dortmund, que tinha o próprio Sporting. Era um grupo complicadinho, enroscado, mas que o Ajax passeou. Conta com o artilheiro da Champions, o Haller, com 10 gols. Você tem o Antony voando, você tem uma engrenagem do Ajax funcionando muito bem. Os caras sabem atacar, os caras gostam de atacar e jogam para frente. Sempre como seguindo o método de jogo do Den Haag, né? Ele já tinha feito isso, por exemplo, na Champions de 18 e 19, quando o Ajax bate a semifinal. E agora é um time diferente daquele, com várias peças diferentes, mas que joga um futebol bonito, prazeroso como era aquele. Mostrando a eficiência como treinador do Den Haag e o quanto esse Ajax é perigoso. Um time que faz muitos gols e sofre pouco. Melhor defesa da Eredivisie disparado e melhor ataque também. Óbvio que tem um nível diferente do campeonato holandês para a Champions, porém eles fizeram também muito bem no grupo, né? Na fase de grupos da Champions foram disparados os melhores do seu grupo, concorrendo para ser melhor campanha também, um dos únicos times a ser invicto e conseguir 6 vitórias. Então é um time que tem tudo para vencer, acredito facilmente na classificação do Ajax, inclusive não me surpreenderia se ganhasse fora de casa também já na quarta-feira. No geral é isso, já falamos mais do que devíamos, então vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Comenta, não esquece aí de deixar o seu palpite também.
agradeceria bastante. Tchau, até o próximo.